inclusive, eu estou ansioso para levá-lo para pregar lá na igreja do Nazareno em Inajá. Na primeira vez a gente tentou, mas acabou que a gente precisou cancelar por causa de uma incidência lá. Mas, meus irmãos, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a pessoa do pastor Davi, a pessoa do show. Eu sempre esqueço, né? eu vou do show. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Olha a camisa linda que eu ganhei. Já vim direto estrear. Obrigado, show. Meus irmãos, muito obrigado pela receptividade. Eu me senti muito amado por vocês, pela igreja toda, através dos nossos irmãos. Vocês são uma igreja acolhedora, uma igreja abençoada. Eu fiquei muito feliz de conhecer. Quero conversar depois com vocês, mais quando a gente terminar o culto. Vai ser uma felicidade muito grande estar com vocês. Mas eu gostaria de convidá-los, primeiramente, a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 4. Versículos 19 ao 20. Mateus, capítulo 4, 19 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse: venham comigo e eu lhes farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? O Senhor, Ele tem chamado a sua igreja. Eu gostaria de pensar com vocês a respeito desse texto. Baseado nele, nós vamos refletir sobre 3 verdades que Ele tem a nos ensinar. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. E como coroa da criação, para colocar a cereja do bolo, Deus colocou um casal lá no Éden, né? Ele colocou Adão e Eva, e ele tinha plena comunhão com Adão e Eva, até que Adão e Eva, a história a gente conhece, pecou, desobedeceu o Senhor, e o pecado fez separação entre Deus e o homem. Amém? Isso é uma lástima que aconteceu. Mas eu quero te convidar a olhar para um texto bem legal, que é em Gênesis 3. Quando nós vamos ver a forma como Deus lida com o homem. Um pouco antes, aliás. Quando o homem peca, Deus ele começa a procurar o homem e diz: Adão, onde estás? E esse Adão, onde estás? É o primeiro movimento missionário de Deus. Porque Adão, ele ainda ouvia a voz de Deus, né? Adão ouvia a voz de Deus e ele se escondeu de Deus. Ele não teve coragem de estar diante de um Deus que é santo, depois de ter feito aquilo que não era a vontade de Deus, depois de ter pecado contra o Senhor. E Deus, ele insiste em procurar. Eu vou fazer uma pequena inferência. Eu acredito que Deus chamou mais de uma vez. Eu acredito que Deus disse: Adão, aonde estás? E houve silêncio ali. Ele falou: Adão, aonde é que você está? E Adão chega e fala: Senhor, eu fiquei com medo de olhar para o Senhor, para a tua santidade, porque eu estou nu. E quando a gente peca, é assim que a gente fica nu diante de Deus. Aí Deus fala com ele: o que foi que você fez? Você por acaso comeu do fruto? Ele falou: Aí começa o jogo de responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa na mulher. A mulher foi a serpente que me enganou. E a serpente não tinha para quem jogar, teve que comer a bronca sozinha, né? Aí ficou lá. Mas olha só que coisa maravilhosa. Deus tinha dito: no dia que você pecar, certamente morrerá. Mas antes mesmo de Deus dar a sentença para o homem e para a mulher, antes mesmo de dar o pago pelo seu pecado, Deus providencia uma redenção. Quando Deus vai dar o castigo, ele começa pela serpente. Ele fala: maldita sois vós entre todos os animais silvestres. Comerás pó e rastejarás todo dia da tua vida. E aí começa uma palavra profética. Deus lança uma palavra profética para a serpente: porém inimizade, e aí está falando já para Satanás, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirá o calcanhar, e ele te ferirá a cabeça. Esse texto é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, aquela primeira fagulha do evangelho. E desde então, Deus tem buscado o homem.
As religiões ao redor do mundo, onde as pessoas confundem demônios com deuses e os adoram, elas estão sempre em um movimento contrário ao que o Evangelho nos apresenta. O homem, ele vai sempre em direção a Deus, né? Nós vemos em todas as religiões o homem fazendo esforço, tentando de todas as formas ser aceito por Deus, ter as recompensas de Deus, fazer as barganhas com Deus, mas apenas o Evangelho nos mostra um Deus que se move em direção a nós, estando nós mortos. Morto não pode fazer nada, a não ser quando Deus restaura o nosso livre-arbítrio e nós temos a possibilidade de escolher Jesus ou não. Até então nós estamos mortos, e se você jogar um morto dentro de um rio, ele só vai para onde a correnteza levar. Nós estamos sem Cristo, irreconciliáveis com Deus, e isso é algo muito triste. Mas o que vem depois, aliás, já passou mas antes do castigo merecido, Deus faz exatamente aquilo que a gente falou. E a missão de resgatar a humanidade nasceu, na verdade, no coração de Deus. Nós costumamos falar qual é a missão da igreja, né? A missão da igreja é resgatar o perdido. Mas existe algo que vem antes. Porque a missão da igreja é ser comissionados por Deus. A missão é do próprio Senhor. E é por isso que é tão importante que a gente entenda aonde é que ela começa, para que a gente saiba que ela não é um movimento humano. Porque, meus irmãos, se nós pararmos, tenha absoluta certeza, se todas as igrejas do mundo inteiro parar de falar do Evangelho, Deus vai continuar o movimento de encontrar pessoas e salvar pessoas. Deus não precisa de nós. Ele conta conosco e é um privilégio poder servir ao Senhor. Mas Ele é quem está em movimento o tempo inteiro. O Espírito de Deus já se movia antes de haver absolutamente tudo. E a Bíblia conta a história da iniciativa divina em resgatar a humanidade desde Gênesis até chegar em Jesus. Nós vamos ver ali em Gênesis 12, Abraão. Deus chama um homem velho e uma mulher estéril para começar uma nação. Que grande piada, né? Imagine você, um homem velho que já não produz e uma mulher estéril que também já era de idade. E Deus diz assim, ele faz parece uma grande piada: vocês vão ter tantos filhos que não poderão ser contados, tanto quanto não pode ser contado a areia da praia do mar e as estrelas do céu. Por isso que Sara riu, irmão, porque parece uma piada, porque um milagre é algo que a gente imagina que nunca vai acontecer, mas Deus faz. E Ele chamou Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus, ele era fazedor de ídolo, ele era um grande idólatra, até que Deus o alcançou. Abraão tem um filho chamado Isaac, e Deus renova a aliança com Isaac. Isaac não procura Deus, Deus vai e renova a aliança. Isaac tem um filho chamado Jacó, e Deus renova a aliança com seu filho. E assim sucessivamente, Deus vai chamando o seu povo, até que em Êxodo 3, Deus chama um homem foragido para libertar um povo. Olha aqui, outra coisa interessante. Moisés é criado no Egito, com toda a educação que o Egito poderia dar, afilhado da filha de Faraó. Imagine o filho do prefeito da cidade, né? Tem toda a pompa e tal. Aliás, tem quem manda na gestão, então mais ainda. Ele tem tudo aquilo, né? Debaixo da vontade dele. Ele tem as melhores escolas, pode estudar no exterior. Moisés tinha isso. E de repente Moisés, movido por ira santa, mas fez errado, matou um egípcio e fugiu. E ali foi uma escola de Deus para mostrar que tudo aquilo que ele sabia não era absolutamente nada e nem ia ser usado praticamente, porque Deus queria mostrar que Ele é um Deus que faz as coisas do jeito dele. E Moisés passou 40 anos desaprendendo tudo que ele aprendeu no Egito, ao ponto de quando Deus o chama, ele diz que eu sou gago, não sei nem falar direito. Como é que o Senhor vai me usar? Mas Deus escolhe esse homem e leva para o Egito, e de lá ele tira o seu povo. Mas não foi Moisés que procurou Deus. Moisés estava caminhando, apacentando suas ovelhas, e ele viu uma sarça. E ele não se assustou porque a sarça estava pegando fogo, não, como o povo pensa, tá bom? A sarça pegar fogo é a coisa mais normal de acontecer no deserto, mato pegando fogo. Mas ele via uma sarça que queimava, mas não se consumia.
E aquilo chamou a atenção dele. Ele é mato pegando fogo, todo mundo vê. Mas um mato que continua verdinho, bonitinho, quando pega fogo, a gente diz, nossa, alguma coisa tem aí. Aí ele começa a se aproximar. E Deus fala com ele. Deus chamou a atenção de Moisés. E Deus tem chamado a atenção do seu povo ao redor da história. Ele fez a mesma coisa com Josué. Ele foi e chamou Josué. E ele fez a mesma coisa com os juízes. E ele fez a mesma coisa com os reis em Davi. Ele prometeu um reino eterno. Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração e prometeu a ele o reino eterno. E Deus também continua levantando os profetas. Em Isaías, nós vamos ver a forma como Isaías foi levantado. E Isaías de repente tem um encontro com Deus e a sua iniquidade é tirada. E Isaías de repente começa a profetizar. E Deus foi quem chamou, e Deus foi quem chamou, e Deus foi quem chamou. E é assim na Bíblia inteira. Nós não temos, ao contrário das outras religiões, e absolutamente todas, o homem procurando Deus para se livrar de alguma coisa. Quando nós entramos por essas portas, quando nós aceitamos Jesus, tenha absoluta certeza que houve um movimento anterior. Deus enviou alguém para você, para dizer que Cristo salva, para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele quer te usar, e isso é tudo verdade. E é por isso que nós temos uma responsabilidade tão grande. Porque quem se envolve com a missão, com o Deus da missão, precisa se envolver com a missão de Deus. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente em 60, 80, e ele foi escrito para os judeus que estavam debaixo do poder do greco-romano, para provar que Jesus era o Filho de Deus. Iniciando aqui a parte do livro de Mateus. Mateus, a gente vai perceber umas peculiaridades, né? Ele sempre está falando para que se cumprisse o que foi dito, né? Para que se cumprisse o que foi dito. A gente não vai ver em outro evangelho. Mateus existe para mostrar para os judeus que Jesus é Deus. Isso é muito importante que a gente saiba, tá bom? Mateus nos mostra Jesus que veio não apenas para anunciar o reino, mas ele veio também para formar um povo e comissioná-los na participação desse reino. E é nesse contexto que Mateus 4, 19 a 20 chega. Enquanto caminhava nas margens do mar da Galileia, Jesus encontra homens comuns em ambiente de trabalho. Observe, não existe homem procurando Deus aqui. Jesus não chegou para eles quando eles estavam numa sinagoga. Não. Jesus não chegou para eles quando eles estavam num culto familiar judaico lá. Não, de jeito nenhum. Jesus não chegou para eles quando eles estavam em um retiro, na montanha, buscando espiritualidade. Não. Eles estavam fazendo coisas extremamente ordinárias, como eu e você fazemos. É a mulher do Nordeste que sai andando com lata d'água na cabeça. É um homem que sai para pescar para garantir sua sobrevivência. É um advogado que sai para advogar. É uma mulher que sai para cuidar de uma escola. Deus está sempre chamando pessoas em ambientes ordinários. E também nesse momento. Mas é Deus que chama. Antes de que a gente tome qualquer tipo de iniciativa. Deus está em missão. Amém? Glória a Deus. Eles estavam pescando. E é justamente ali que o chamado acontece. E mais uma vez Deus toma a iniciativa. Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima, eles não dizem, Deus, é o Messias. Não. Jesus começa, ele fala, olha, venham comigo. E Jesus faz o chamado. Assim como ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos os seus profetas e com todos os patriarcas. E meus irmãos, o título do sermão de hoje é Chamados para Servir, que é o tema da semana de vocês, do aniversário, não é isso? Mas eu queria que você pensasse em serviço, não necessariamente como serviço da igreja. E eu sei que vocês já fazem isso muito bem. E eu sei que vocês também já evangelizam, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem em serviço na forma como Deus pensa que é o serviço para Ele. Amém? Nós vivemos na área do individualismo espiritual, tá bom? Nunca houve tanta igreja, tantos livros, podcasts, conferências, né, falando sobre isso. No entanto, temos transformado o evangelho em algo que gira em torno de nós mesmos. Mesmo sem perceber, quando nós estamos nos movendo para fazer a vontade de Deus, nós estamos tentando barganhar com Ele. A gente pensa, como Deus pode me abençoar? E a gente ora pedindo coisas. Eu vi um testemunho de uma irmã falando que ela estava orando e dizendo a Deus, conversando com Deus, e Deus falou com ela, você já percebeu que você só me procura para pedir? E assim, eu particularmente já me peguei várias vezes
orando para comer, e a gente ora para comer para que a comida não faça mal, ou seja, para a gente não morrer, né? Aí a gente ora para dormir, que a gente está orando para que acorde no outro dia, né? E quando a gente acorda no outro dia, a gente nem agradece, a gente nem ora para agradecer. Ô Senhor, muito obrigado por ter amanhecido com vida. O Senhor podia ter me matado e estava tudo certo. Mas o Senhor deixou que eu vivesse. Mas a gente ora para dormir, para Deus não matar, e quando acorda a gente nem ora. A gente, pronto, acabou-se. Aí a gente tem esse tipo de oração. A gente ora para sair de casa, para que a gente não morra no caminho. Mas quantas vezes a gente tem nos aproximado de Deus com uma única intenção? De conversar com Ele. Deus, o meu dia hoje foi bem difícil. Eu queria conversar com o Senhor sobre o meu dia. Sabe, eu cheguei no trabalho e o meu patrão me tratou de uma forma tão mal. E eu fiquei com muita raiva dele. Deus conhece o coração da gente, tá bom? Não adianta a gente ficar dizendo, não, porque meu Deus, o Senhor sabe que, né, eu tenho um coração muito perdoador. Não, irmão. Tu está mentindo para Deus, que sabe. Então a gente chega e diz, Deus, eu fiquei com vontade de ir no pescoço dele. Me perdoa, Deus. Porque se eu costumo fazer isso, eu faço um resumão do meu dia para poder pedir perdão pelos pecados que eu cometi. E se eu não lembro, é difícil. Se a gente pede perdão a Deus pelos pecados de forma geral, Deus me perdoa por todos os pecados que cometi hoje, eu creio que Deus perdoa. Mas a gente não se lembra e não se corrige. E a gente não tem um costume de ter intimidade com Deus para sair e chegar ao Senhor e se arrepender dos nossos pecados e ter um relacionamento com Ele. E aí essa irmã fala que Deus falou isso para ela ficou constrangida e falou, Deus, é verdade. Eu vou começar a me relacionar com o Senhor de outra forma. Eu vou te contar uma piada também. Eu até ri na hora que ela falou isso. E Deus, Ele quer se relacionar conosco desse jeito. Amém? Deus quer se relacionar conosco dessa forma. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma realidade que se contrapõe a tudo isso. Nós buscando a Deus, querendo a nossa vontade, buscando a Deus, querendo que Ele nos sirva, querendo que Ele faça. Porque todos nós chegamos na igreja com um problema, tá bom? Normal. É assim que sempre é. Ninguém vem a Deus limpinho, bonitinho, cheirosinho, fofinho, coisa mais linda do mundo. Não. A gente só vem a Deus quando a gente está na fossa, quando a gente está no fundo do poço. Porque é lá que a gente percebe que nossas forças não são suficientes, que nós não temos como resolver, e aí a gente vai para Deus. E isso é Deus nos chamando. Eu sei que tu só vem assim, macho. Eu sei que tu só vem assim, mulher. Então, eu vou deixar tu entregue as tuas próprias paixões, para que tu perceba que tu não vai conseguir, para que tu me procure. Isso é Deus chamando. Então, quando a gente chega para Deus, a gente precisa entender. A gente vem com as nossas demandas, Deus vai cuidar das nossas demandas, mas Deus quer outra coisa, tá bom? Deus não existe para participar da nossa missão. Ele não tem compromisso com o nosso projeto de vida. Ele não tem compromisso com nossos filhos, nossa forma de educação, o que nós queremos para ele quando ele crescer. Não. Nós existimos para participar da missão de Deus. É exatamente o contrário. A missão da igreja é estar envolvida com a missão de Deus. O centro da história não é o homem. Nós vivemos num mundo eucentrista, né? Eu seja a melhor versão de você. Os coaches estão aí ganhando dinheiro a rodo, irmão. E nada contra coach, tá bom? Tem coach que trabalha muito bem. Mas estão ganhando dinheiro a rodo em cima de egoísmo, em cima de eucentrismo, em cima de idolatria do ego. Ele diz que você pode ser coisas que Deus disse que você nem pode ser. E você acredita, porque nós aprendemos a ouvir a serpente. Vocês já perceberam que Satanás nunca mudou o discurso? É sempre o mesmo. Todas as vezes que nós pecamos porque queremos tomar as decisões sobre nossas vidas. Decisões que Deus disse, é eu que devo tomar. Então, quando a gente escuta a voz do mundo, dizendo o que nós devemos ser, e a gente olha para a Bíblia e não parece, a gente precisa voltar. Nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o Éden até a cruz, desde Abraão até a igreja, a narrativa bíblica não é sobre seres humanos tentando alcançar Deus, mas sobre Deus descendo para resgatar todo aquele que está perdido. Então, enquanto Jesus caminha na praia da Galileia, ele está recrutando voluntários, ele não está recrutando voluntários para um projeto religioso. Não é absolutamente nada disso que Jesus está fazendo.
Ele não está montando uma nova igreja, uma nova religião ali, naquele momento não. Ele está chamando trabalhadores, tá bom? Ele está convidando homens comuns para participarem daquilo que Deus já está fazendo antes da fundação do mundo. Vocês lembram que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? A cruz não foi uma tentativa de Deus de consertar as coisas. Deus já tinha tudo arquitetado. Amém? Glória a Deus. O chamado dos discípulos não é sobre eles, mas sobre um capítulo da grande história da humanidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram do nome dos 8 bisavós de vocês? Quem lembra dos 8? Levanta a mão aqui para eu ver. Dos 4 avós, quem lembra dos 4? Quem lembra o nome dos 4? Lembra? É um homem. Mas a maioria de nós não. É uma verdade dura que eu aprendi muito cedo. Eu e você vamos ser esquecidos pela nossa própria família, pelo nosso próprio sangue. E é por isso que não faz nenhum sentido a gente querer deixar um legado nosso. Existem homens que vão deixar um nome, Spurgeon, Wesley, Whitefield, né? Um monte, Finesse Brizzi, que hoje tem sido minha principal, né? O cara, Nossa Senhora. Tem uma história que se conta que um irmão fez um censo na igreja. Ele fez um censo e falou: pastor, eu fiz um censo, uma igreja com 100 membros, e falou: pastor, eu fiz um censo e eu estou muito preocupado. Por quê? 90%, pastor, da igreja fala Nossa Senhora. O pastor, Nossa Senhora, irmão, ele falou 100%, pastor. A gente fala isso de forma cultural. Enfim, sai assim. Mas, meus irmãos, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele nos comissionou e nós precisamos estar debaixo da sua soberana vontade, tá bom? Nós seremos esquecidos pela nossa família, nós seremos esquecidos pelo nosso sangue, meus irmãos. Não vale a pena perder tempo construindo coisas, castelos de areia. Mas quando Deus nos chama para construir, para escrever mais um capítulo de uma história eterna, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque todas as almas que chegarem até o Senhor, elas vão estar com Cristo no final. Todas as pessoas que forem alcançadas pelo Evangelho, eles vão estar lá, lavados pelo sangue do Cordeiro, recebendo nomes novos, estarão lá com palmas nas mãos, e nós faremos parte disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você observe exatamente as palavras de Jesus. O texto não começa com um pedido. Jesus não fala: olha, eu queria muito que vocês viessem, sabe? E ele não chama oferecendo recompensas. Ó, vinde após mim, eu vou dar a vocês um carro, uma casa. O show estava falando sobre conversão de alguns pastores para o islamismo, né? E eu estava conversando com o pastor Davi, eu quero chamar de David o tempo todo, conversando com o pastor Davi, e a gente estava conversando sobre essa questão de pessoas que servem a Deus pelos milagres. E eu falei: quem serve a Deus por um preço, vai servir a Satanás por um preço maior. Sabe? Quem está realmente interessado no Evangelho não está interessado naquilo que Deus pode fazer por você. A gente está dizendo como Isaías: eis-me aqui, me envie. Seja feita, olha, seja feita a nossa vontade, assim, né? Não é assim. Seja feita a vossa vontade, no mesmo, aqui na terra, do jeito que é feito no céu. E no céu é feita a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável, completa, sem nenhum defeito. É assim que nós devemos desejar a presença de Deus na nossa vida. É assim que nós devemos desejar a vontade de Deus. A gente não deve desejar, como a gente sempre fala, a vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida, não. A gente deve desejar a vontade inteira, sem falta, de Deus sobre a nossa vida. E essa vontade é nós estarmos envolvidos com a missão do Senhor. O texto não começa com uma pergunta, mas com uma convicção: vinde após mim. Deus toma a iniciativa. E assim como Deus chamou Adão no jardim e Abraão e Ur dos Caldeus, assim como ele levantou Moisés no deserto e enviou profetas para chamar Israel ao arrependimento, assim Deus tem chamado homens e mulheres em todos os tempos para trabalhar na sua missão. Falta trabalhadores, meus irmãos. E o pior,
Faltam trabalhadores com igrejas cheias. Faltam trabalhadores com igrejas cheias. Nós precisamos acordar para a realidade da necessidade do mundo, porque o mundo clama. Nos países muçulmanos, aonde, via de regra, veja, eu estou fazendo um recorte, tá bom, meus irmãos? A igreja tem feito a missão de Deus. Deixa eu só fazer um disclaimer muito importante. Eu, quando era evangelista de rua e tal, eu era descoladão, e ainda faço os trabalhos de rua, mas eu ficava dizendo, a igreja não está fazendo a obra do Senhor. A igreja não está fazendo, eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Eu descobri que eu era a última bolacha do pacote, mas que era do final, toda quebrada, que não valia nada. Então, eu não estava errado, mas a perspectiva estava diferente. Eu vivia dizendo que a igreja não estava fazendo. Aí um dia, um professor do seminário conversando comigo, eu falei isso, ele falou, meu irmão, você está fazendo? Eu falei, estou, então a igreja está fazendo, irmão. Deixa ser doido. Aí eu, ei Jesus, parei de falar isso. A igreja está fazendo, tá bom? Mas nós estamos fazendo um recorte de maioria. A maioria não está, infelizmente. A maioria está como eu falei, 3S, salvo, sentado e satisfeito. Querendo as bênçãos do Senhor, mas não querendo se relacionar com o Senhor da bênção. Querendo a glória, mas sem querer a renúncia. E Deus nos chama para a renúncia, tá bom? Ele não apenas chama, meus irmãos, Ele nos transforma e nos envia. O chamado começa com um convite e continua como uma promessa que produz frutos. E nesse breve tempo, meus irmãos, que a gente vai conversar, eu queria falar de 3 verdades muito grandes que vai nos fazer entender a missão de Deus e nosso papel nela. Amém? E a primeira verdade é o seguinte: a fonte do chamado. Uma invocação à comunhão e submissão. E Jesus disse, vinde após mim. É Deus quem toma a iniciativa, a primeira coisa. E a gente já está aprendendo sobre isso. Há algo extraordinário nesse texto que nos revela nesse texto e nos relata os seguintes: os discípulos não estavam procurando Jesus, foi Jesus que os encontrou. Pedro e André estavam lançando as redes ao mar quando Cristo os encontrou. E isso não é uma exceção na Bíblia. O padrão é assim o tempo inteiro. Logo após chamar Pedro e André, Jesus andou mais um pouquinho e encontrou quem? João e Tiago, filho de Zebedeu. E também os chamou. Interessante, cara, Jesus tinha uma coisa magnética. Já observou? Que não se fala numa conversa e tudo mais. Jesus passa, chama, os caras vão. Jesus tinha um poder, ele é Deus, né, cara? Ele é Deus e ele chama e a gente vai. Nós somos atraídos pelo Senhor. Quem aqui não foi atraído pelo Senhor? Né? Eu estava conversando com o irmão Henrique. A gente é como se fosse aqueles mosquitos que ficam do lado daquela luz bem grande. A gente vai até que morre. E é isso que acontece com a gente morre. E quando a gente morre, é aí que a gente vive. Né? É um paradoxo. Logo após chamar Pedro e André, Jesus andou mais um pouco e chamou Tiago e João. Consequentemente, eles largaram as redes também. Foi ele quem passou na coletoria. Jesus viu Mateus e o amou. E aí ele chama Mateus. Mateus larga tudo e vai também. E aí a coisa começa a mudar. Tá bom? Aqueles que são encontrados por Cristo não conseguem guardar a experiência para si mesmo. É impossível. E eu fico preocupado com a nossa relação do que é coisa boa ou não, sabe? Porque quando você passa numa faculdade, o que é que você faz? Né? Printa Instagram. E aí todo mundo, oh, glória a Deus, que bênção, meu irmão. Quando o seu filho nasce, você, pastor Davi está aí, choco ainda, né? Eu também, do mesmo jeito, que eu sou pai de 4 crianças, um menino e 3 meninas. Então eu sou um pai besta, retado. E a gente fica feliz, a gente sai postando foto. Quando a criança começa a andar, meu Deus do céu, a gente sai registrando tudo. Quando a gente ganha um emprego novo, a gente conta para os irmãos. Mas é interessante, quando a gente aceita Cristo, a gente simplesmente travou. É isso aqui. Está tudo certo. A mensagem mais importante do mundo, aquilo que transformou a nossa eternidade, ela parece ser menor do que o nascimento de um filho. E o que é o nascimento de um filho perto da eternidade? Eu amo meus filhos, mas Jesus é muito mais importante do que eles. Eu sou apaixonado, eu sou arriado os 4 pneus e o step pela minha mulher, mas Jesus é infinitamente melhor do que ela. Eu sei que Jesus não quer que eu escolha, glória a Deus por isso, mas se ele mandasse eu escolher, era fácil demais. Muito fácil. Agora imagine um emprego, porque a mulher e o filho é aquele negócio mais perto, né? Imagine um emprego,
Imagina uma faculdade. O irmão Henrique, ele, lá da igreja de Nazareno de Inajá, ele aceitou Cristo, ele tinha entrado na faculdade de psicologia, bancada pelo governo, assim, no jeito, só que ele falou, eu tinha mentido para poder ganhar a bolsa. Aí Deus pegou e falou para mim, tu vai ter que abandonar, macho, porque tu começou numa mentira e tu não vai viver nisso aí. Segundo período de psicologia, ele, sou crente, não posso mentir. Vazou, pronto. E aí está aí trabalhando, Deus está sustentando o irmão. Deus quer de nós esse tipo de atitude. Deus quer de nós esse tipo de compromisso. Ou você é frio, ou você é quente. Morno não serve. É aquela história de o diabo e um anjinho, né? E o cara em cima do muro. E o anjinho, pelo amor de Deus, vem para o lado de cá. Pelo amor de Deus, vem para o lado de cá. E o cara em cima do muro. Aí o cara olha para o diabo e diz, tu não vai me chamar não? O diabo diz, não, o muro é meu. Fácil. Se a gente vive uma vida indecisa, se a gente quer servir a dois senhores, é impossível. Não dá. Cristo nos chamou. Olha, a gente carrega, né? Eu particularmente gosto de, eu só ando com ela porque eu me lembro o tempo inteiro que ser crente é morrer. A gente sempre olha agora, a gente virou um símbolo romântico, um símbolo, né, filosófico, platônico, de abnegação, mas isso é um instrumento de tortura, de morte. As pessoas morriam na cruz. Quando Cristo fala, cada um tome sua cruz, Ele não está falando filosoficamente, platonicamente, de uma forma apaixonada, para que você entenda de forma figurativa. Não, é morrer mesmo. E isso aconteceu com todos os apóstolos, exceto João. Eu perguntar a Deus por que quando chega lá. Só ele que não. Os outros, há quem diga, tem uma teoria da conspiração por aí, que João está vivo até hoje, né? Por causa daquela passagem. É que ele fique vivo e tal. Enfim, Deus, Ele tem nos chamado, meus irmãos, e glória a Deus por isso. E aqui começa o desdobramento. Quem conhece Cristo não guarda para si. Filipe, logo após ser chamado, encontrou seu amigo Natanael. Lembra da história? Ele falou, olha, eu encontrei o Messias. Melhor do que eu peguei uma maior redada de peixe da minha vida. Ele chegou com certeza muito mais feliz. Eu encontrei o Messias. Natanael conta sobre Jesus. Olha, Felipe conta a Natanael sobre Jesus. E Jesus o surpreende mostrando que o conhecia antes mesmo dele o conhecer. André era discípulo de João Batista, e ouviu João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. André começou a correr, chamou Pedro, e os dois se transformaram em discípulos de Jesus. Olha os movimentos das pessoas que conhecem Jesus, que são impactadas pela sua presença, que conhecem realmente e sabem qual é a sua função no corpo de Cristo. Eles começam a se movimentar do mesmo jeito que Jesus se movimenta. Jesus anda e chama. Os seus discípulos começam a andar e chamar também. Esse é o movimento normal das coisas. Mas antes da missão, meus irmãos, existe relacionamento. Jesus disse, vinde após mim. Observe cuidadosamente as palavras. Ele não diz, venham trabalhar para mim. E ele não diz, venham pregar para mim. Venham evangelizar para mim. Não, ele diz, venham após mim. Venham e me sigam. É fazer o que eu faço, tá bom? Antes de serem pescadores, antes de serem pescadores de homens, é isso mesmo, eles precisavam ser seguidores de Jesus. Antes da missão vem a comunhão. Antes do avanço vem a submissão. Antes do serviço vem antes do serviço vem o relacionamento. Amém? Antes de anunciar o reino de Deus, eles precisam saber quem é o governante, quem é esse Deus. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que muitos desejam os benefícios do reino de Deus, mas poucos querem o relacionamento com esse rei. Eu tenho absoluta certeza que se eu perguntar para cada um de vocês quem deseja estar no céu, todo mundo vai levantar a mão e dizer com todas as forças do meu ser. E eu tenho certeza com cada átomo do meu corpo que vocês vão querer isso. E eu sei que é verdade, tá bom? Eu sei que é verdade, vocês querem isso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas nós temos nos apaixonado demais pelas coisas desse mundo, apesar de querermos ir para o céu, pelas coisas desse mundo caído. Gostamos da coroa, mas não da cruz. Desejamos a paz,
mas não abrimos mão da verdade. Gostamos da vitória, mas não desejamos nos envolver nas lutas que essa vitória vai vir. Porque toda vitória vem com lutas, mas nós não queremos nos envolver nelas. Amamos as recompensas, mas rejeitamos o trabalho. Queremos comer da colheita, mas não queremos semear. Nós estamos em uma situação muito difícil como igreja brasileira. E Jesus continua fazendo o mesmo convite: vinde após mim. Deus está fazendo esse convite para cada um de nós, todos os dias. E tem dias que a gente responde com uma ávida certeza. A gente sai, nossa, no mundo não pode nos parar. Mas no outro dia, algo acontece, a gente amanhece meio borocochô, né? De mal com a vida. A gente parece aquele personagem do desenho que fala: ó céus, ó vida, ó azar. E esquece do nosso Deus, esquece das realidades espirituais. E isso não é sobre você frequentar a igreja, conhecer as doutrinas ou exercer alguma função religiosa. A pergunta é: você está seguindo Jesus? Porque ninguém pode participar da missão de Deus sem primeiro caminhar através do relacionamento com Deus da missão. E sabe como é que a gente se relaciona com Deus? É muito bom vir nos cultos, mas o relacionamento com Deus se dá a partir, não vou tirar porque vai cair, a partir da leitura das Escrituras e oração diária. Nós precisamos conhecer a Deus. E só existe um lugar confiável, porque a gente pode ser enganado em muitos lugares, mas só existe um lugar confiável que a gente pode conhecer a Deus plenamente, é através da sua palavra. Tá bom? E a segunda verdade, meus irmãos, é a natureza do chamado. Uma transformação de identidade e propósito. Observe cuidadosamente as palavras de Jesus: vocês serão pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. O foco não está nos discípulos, tá bom? O foco não está nos discípulos. Jesus não está contratando homens prontos para uma missão. Ele está assumindo a responsabilidade de prepará-los. Quando olhamos para aqueles primeiros discípulos, não encontramos homens extraordinários. Quem é que vai olhar para Pedro e dizer: nossa, que homem maravilhoso, que cara eloquente? Pescadores, eles não eram iletrados de tudo. Eles tinham o mínimo de conhecimento da Torá, que todo judeu tinha que ter. Mas quando a gente vai para Atos 2, a gente vê o que é que eles falam sobre eles. Pessoas comuns que não tinham nenhum tipo de conhecimento elevado. E Deus chama esse povo. E a gente dá desculpa, né? Oh Deus, é porque eu não sei falar direito. Eu sou tão tímido. Deixa eu falar uma coisa para os tímidos. Eu fui tímido. E muitas vezes a timidez quer tomar conta de mim também. Muitas vezes. Aqui, quando eu estava começando a falar com vocês na EBD, Jesus. A timidez quer tomar conta da gente. Mas sabe por que geralmente nós somos tímidos e temos dificuldade de... O microfone está chegando aí? Pronto. E temos dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, porque nós temos dificuldade de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Via de regra, nós temos medo de algumas coisas. Medo de travar, normal. Você vai, errou em um, vai no outro, irmão. A gente acha que o mundo... E o problema do eurocentrismo é esse. A gente acha que o mundo gira aqui, ó, no nosso nariz, ou no nosso umbigo. Mas não é. Se a gente falar com uma pessoa e cometer um gafe, essa pessoa não vai lembrar da gente. Depois de 5 minutos a gente nem existe para ela. Sabe quando a gente tropeça na rua e a gente olha para todos os lados? A gente não está preocupado que a gente caiu, a gente está preocupado se alguém viu. A gente tem essa mesma preocupação quando vai se relacionar com as pessoas e falar de Jesus. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar, como se o que ela pensa ou o que ela fala é importante. Não é. A gente se relaciona com a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz a gente transmite, e o problema agora é de Deus, irmão. A gente só precisa falar. A gente só precisa de... Outro dia eu estava evangelizando na Ordem de Petrolina e tinha uns caras do death metal, tal, com as blusas de Cannibal Corpse, cruz ao contrário, e eu cheguei já nas manhas. Oi, tudo bem? Boa noite, tal. Cara, o que significa? Eu sabendo, o que significa essa cruz aí ao contrário? Cruz de cabeça para baixo? Não, essa cruz é o símbolo do anticristo e tal, não sei o quê, porque eu sou satanista. Eu falei, cara, se eu posso te contar a verdade sobre essa cruz, você está enganado. Eu falei, essa cruz é conhecida historicamente no cristianismo como a cruz de São Pedro. Sabe quem foi São Pedro? O apóstolo Pedro? Ele não quis ser crucificado como Cristo,
Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e o povo fez. Então essa cruz, na verdade, é um símbolo de submissão ainda maior a Cristo do que quem anda com a cruz normal. Ele ficou sem jeito, ficou corado. E isso foi a ponte para eu começar a falar de Jesus. Outra vez eu estava, o que eu vou falar parece heresia no começo, mas depois corrige, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou logo dizendo, né, dando os disclaimer. Eu cheguei para um rapaz meio New Age e tal, e eu conversando com ele, falando de Jesus. Não, olha, galego, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, você está certo, você não está errado, você está certíssimo. E eu de fato acredito nisso, tá bom? Por isso que parece heresia. Mas veja bem, a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos hão de comparecer perante o tribunal do Senhor. Isso está certo? Então vocês acreditam que todo mundo vai estar diante dele para prestar conta? Todos os caminhos levam a Deus. A questão, eu falei para ele, a questão é só uma. Quando você chegar lá, você precisa ter certeza de que ele vai ser um advogado, não um juiz. E aí mudou. Eu torci o que ele falou, concordei com ele e joguei o problema para ele resolver. E aí foi uma boa oportunidade de falar do Evangelho. Então a gente precisa somente sacar o que é que o povo está falando, conhecer a cultura e expor o Evangelho, irmão. Não precisa de timidez, não. E se a gente errar? Eu já tomei surra de espírita quando eu comecei. Cara, os caras... Eu não tinha muito conhecimento, eu tinha vontade. Vontade é tudo. Às vezes nem tanto. Eu tinha vontade, peguei carona com o cara, tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. Ele torceu tudo, eu saí sem jeito, não consegui responder nada. Eita, que Jesus me ajude. Eu tinha uns 16 anos. Aí eu comecei a ler a Bíblia, tome Bíblia. Comecei a aprender apologia e eu comecei a aprender sobre essas religiões para poder saber quais são os pontos cegos delas. Pronto, tudo resolvido. Meus irmãos, não tenham medo. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo não, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. A gente vai ter medo de quê? Satanás, um cachorro sarnento, perto de Deus. Meu irmão, as trevas não subsistem. Se você apagar todas as luzes daqui da igreja, todas, aliás, se você apagar todas as luzes da cidade e uma única casa acender, todo mundo vê. A luz sempre vence. E ela avança numa velocidade enorme. Deus é com você. Levante a cabeça, deixe de ser tímido, pare com isso, coma a Bíblia e tenha autoridade. E às vezes também nos falta outra coisa, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, desse revestimento. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, muitas vezes você vai ser talvez humilhado. Porque Deus, Ele nos dá um revestimento maior e isso nos dá mais capacidade de enfrentar o reino das trevas. Thaís e eu estávamos uma vez em um ambiente urbano e, cara, um endemoniado veio de lá, a gente estava pregando, estava uma coisa maravilhosa, os bebidos estavam tudo felizes, cara. Aí lá vem, Thaís discerniu, ela olhou de longe, ela me contou depois, mas o que aconteceu eu vi. Aí ela falou, Deus, se ele vier para a gente expulsar, deixa ele vir. Mas se ele não vier, coloca uma parede invisível. Ela falou assim, coloca uma parede invisível, que ele nem passe dali, para que a gente não perca o que está acontecendo aqui. Porque essa palavra não pode ser arrancada do coração dessas pessoas. Thaís falou, e eu só vi depois, mas Thaís falou que foi assim. Pá! E ele parou, e ele ficou, e ele começou, cara, e essa parte eu vi. Ele parado lá, sem conseguir avançar, fazendo um monte de gestos que a gente não conseguia ouvir. Incrível, ele estava falando e a gente não conseguia ouvir. Ele estava gesticulando e a gente só sabia os gestos. Era coisa feia. Aí a gente virou para o outro lado e continuou fazendo. E Deus salvou o rolê. Poder do Espírito Santo, meus irmãos. A Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenham medo. A gente estava trabalhando na igreja, a gente chama de igreja na garagem, mas foi para a rua esse projeto. A gente estava na concha acústica, tinha um pessoal da comunidade LGBT ali, tudo ao redor da gente, a gente compartilhando o evangelho. De repente chega aquele bebinho inchadinho que atrapalha o rolê. E a gente estava lá, tranquilo, de boas, e ele se sentou do lado e começou a falar, cara.
e a gente tentando, né, pregar o evangelho, e o cara não parava de importunar. E aí eu percebi na hora, eu falei, cara, isso aqui é outra coisa. Eu falei, Thaís, cuida aqui, você vai sair agora. Cara, o cara que estava bêbado ficou sóbrio, levantou, deu um pulo, não, eu vou me comportar agora. Eu falei, não, macho, você vai sair daqui agora, Satanás. Não vou sair. Eu nunca vi um bêbado correr tanto. Para alcançar deu muito trabalho. Quando eu segurei nele, eu falei, você vai sair. Aí ele falou, eu não vou sair, porque eu saio e eu depois volto. Satanás estava lá tentando atrapalhar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos de revestimento. E outra, Deus deu dons para a sua igreja. Nós não somos neopentecostais, esse negócio muito louco, não, irmão, mas nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Existem dons. E os dons foram dados para serem exercidos, para que a obra de Deus avance. Caramba, por que nós não estamos avançando do jeito que Deus mandou? Nós precisamos buscar. E Deus diz buscar, e Paulo diz buscar os melhores dons. É Deus, tá bom? A palavra de Paulo, palavra de Deus. Não existe, foi Paulo que disse. Toda vez que Paulo falar, diga, é Deus que disse. Foi Deus que falou. Meus irmãos, nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Precisamos ser enchidos com o fruto do Espírito, para que a gente possa resistir. Deus está com vocês, não tenham medo. Somos gente comum, que acorda com mau hálito, pensa bobagem, precisa vencer o pecado todo dia. Pedro era impulsivo, falava antes de pensar. Tomé saía pedindo provas de que Deus existia. Somos gente assim também. Mateus era um cobrador de imposto que roubava seu povo. Mas todas as pessoas que têm um encontro com Cristo são profundamente transformados e não ficam vivendo mais a mesma vida. Nós somos essas pessoas. O reino de Deus, meus irmãos, não avança porque pessoas extraordinárias encontram Deus. O reino de Deus avança porque Deus chama pessoas comuns para realizar uma obra extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus não apenas realiza uma obra através de nós, Deus realiza uma obra em nós. E quando a gente confunde isso, é muito importante, é uma linha muito fina. É uma linha muito fina. Mark Driscoll diz o seguinte: você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, servido na igreja a vida inteira, morrido na igreja, seu corpo pode ter sido velado na igreja, e você pode acabar no inferno, caso você esteja meramente na igreja e não em Cristo. Servir a Deus e servir a igreja parece ser a mesma coisa, mas o que vai mudar é o que está dentro. Nós precisamos de transformação interior. O Wesley experimentou isso. E ele procurou um pastor e falou da dificuldade, e o pastor falou, pregue a verdade até você acreditar nela. Foi Wesley, acho que foi isso mesmo. Pregue a verdade até você acreditar nela. E no dia que o Wesley experimentou aquele enchimento, tudo mudou. Tudo mudou. E ele impactou um país inteiro, meus irmãos. Deus está chamando o seu povo para impactar. Se a sua vida não tem impactado as pessoas ao seu redor com o evangelho, cuidado da forma que você está vivendo. Porque não é o pastor Davi que tem que viver essa vida extraordinária para que vocês olhem para ele e digam, nossa, que homem de Deus. Não. E não é a sua mãe que tem que viver, não, mas porque, eu não salvo, minha mãe ora por mim. Meus irmãos, Deus não tem netos. Alguém já viu dizer que Deus tem neto? Deus só tem filhos. Mas porque a oração da minha mãe é muito poderosa, eu estou protegido. Está nada. Conversa fiada. Satanás fala isso no seu ouvido o tempo todo para poder ludibriar, e você cai na conversa da serpente. Nós somos filhos de Deus. A todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Jesus fala a língua que aqueles homens compreendem. Eles eram pescadores que todos os dias lançavam ao mar suas redes para capturar peixes, tá bom? Então ele pega aquilo que era mais comum e transforma numa metáfora do reino. Vocês continuarão pescando, mas você vai pescar um outro tipo de peixe agora. Você vai pescar gente. Isso é muito legal. Jesus não destrói a identidade deles, a história deles. Ele dá um novo foco, tá bom?
Muitos de nós têm talentos inatos, habilidades que o Senhor deu. Pensa, cara, imagine um cristão, veja bem, por que nós estamos vivendo uma guerra? Eu não estou falando de política não, tá bom, meus irmãos? Esqueçam política, pelo amor de Jesus, pelo sangue de Jesus, esqueçam política. Eu estou falando sobre batalha espiritual aqui agora, e não do jeito neopentecostal. Sempre é bom deixar isso claro. Por que nós estamos vivendo uma batalha tão grande nas universidades? Porque nós decidimos que aquilo não é lugar de crente. Nós entregamos, toma, pode ficar. A gente vai se envolver só com o reino de Deus. E o reino de Deus a gente pensa em igreja. Aí nós não temos professores, filósofos, historiadores. Nós não temos pedagogos. Temos, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós não temos missões, igrejas que dizem assim, ó, vamos formar esse homem. Vamos deixar ele assim, um cérebro gigante. Vamos colocar lá, infiltrar na universidade. E vamos dar suporte a ele, para que ele faça o nome de Cristo famoso. A gente não tem essa gana, esse desejo ardente em nós, de servir as crianças. Ah, eu não gosto de menino não. Eu não gostava não, tô vendo. E isso não mudou com meus filhos, tá bom? Isso mudou de outra forma. Porque eu não gostava de criança, eu sempre dizia que filho é igual pum, a gente só aguenta da gente. Até que o Senhor me mostrou uma coisa importante. As crianças, elas não são a igreja do futuro. Isso é uma mentira que nos contaram. Elas são a igreja de hoje. Elas têm dons, elas têm talentos, elas têm habilidades no reino de Deus. A minha filha Sofia traz novas crianças para a igreja através de evangelismo. Quando a gente demora muito para levar eles para evangelizar, porque quando eles vão evangelizar a gente só dá suporte, a gente fica só olhando como é que eles vão reagir. Mas quando a gente demora muito, ela me cobra. Joaquim também. Pai, por que a gente não foi evangelizar? Por que a gente nunca mais foi evangelizar? Nossos filhos têm uma missão. Eles não terão. Eles não serão os pastores, os cargos, eles serão, mas eles já são. Vocês já viram, por acaso, uma nação sem crianças? E quando a Bíblia diz nós somos nação santa, a gente pensa, as crianças são a igreja do futuro, né? Não, irmão. E aí isso mudou minha mente. Eu comecei a querer trabalhar com crianças. E cara, trabalhar com crianças é maravilhoso. Comecei em Petrolina, estou indo já. Tem mais menino do que adulto na igreja. Eu mostrei um vídeo do culto de oração. Só tem eu, a minha esposa, a minha sogra e uma reca de menino. Todo mundo de joelho orando. E um rapazinho chamado Anderson, da idade da minha filha, que estuda com a minha filha, que foi trazido para a igreja pela minha filha, chegou para mim depois de uns 2, 3 meses e falou: pastor, quando eu crescer eu quero ser pastor igual você. Observe, meus irmãos, as crianças, elas têm anseios. E se você ensinar, se você doutrinar, a Bíblia diz: essas palavras que eu te digo hoje, você as ensinará aos seus filhos ao dormir, ao se levantar e andando pelo caminho. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo depois que cresça, eles não se desviará dele. E a gente diz: não, as crianças, deixa as crianças aí. Que bom que aqui tem um culto específico para eles, onde eles vão aprender a palavra de Deus, a amar Jesus, a ter uma chama missionária no coração deles. Levem eles, seus filhos, seus netos, para evangelizar junto. Deixe que eles vejam vocês fazendo a obra de Deus. Mas mais importante, deixe que eles vejam os joelhos dobrados dentro de casa, tá bom? Porque criança não gosta de blá blá blá, não. Criança faz mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Isso é muito importante. Voltando, Jesus não destrói a história deles, mas dá um novo foco. O talento permanece, as experiências permanecem, a personalidade permanece, mas o propósito muda completamente. Tá bom? Agora a vida daqueles homens seria definida pela missão que eles receberam. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. É exatamente isso que Deus faz ao longo de todas as Escrituras. A missão de Deus não elimina a nossa identidade, mas redime a nossa identidade e coloca a serviço de Deus. É certo que tem 3 coisas que a gente tem que fazer com a cultura que a gente recebe, né? Receber, redimir e rejeitar. Mas existem muitas coisas a serem redimidas, muito mais do que serem rejeitadas.
E nós precisamos saber definir isso. E na nossa vida existe muito do que Deus quer usar. Deus quer usar você com as suas características, com a sua identidade, com o seu jeito de falar, com a sua penetração social. Porque existem lugares que o pastor Davi não vai. Não vai, simplesmente não vai. Primeiro porque ele não é tão velho, mas também agora ele já não é mais tão jovem. Ele não consegue farmar áurea. Ele não fala 6-7. Tem gente que está aí nesse rolê e vai ser usado por Deus para falar para essa galera. Eu não entendo mais nada disso, irmão. Eu me comunico muito bem com a minha faixa etária, mas nós precisamos treinar as novas gerações para se comunicar com as suas faixas etárias. Isso é muito importante. Uma das perguntas mais repetidas na nossa geração é: qual é o propósito da minha vida? E eu estava falando até com o pastor Davi, né? Que existem 3 perguntas que movem o mundo: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Todo mundo, nossa, é a crise existencial. E nessa nossa geração, meu Deus do céu. Eu ia falar Nossa Senhora de novo. Meu Deus do céu. A gente está cada vez mais perdido. A gente está cada vez mais... Nossa, nunca antes na história desse país as pessoas estão tão perdidas. Mas eu convido sempre as pessoas a fazerem a pergunta primeiro e deixar a sobre nós depois. Porque como a gente é eucentrista, a gente pergunta primeiro o que a gente é. Mas a gente pergunta: de onde eu vim? Vocês sabem de onde vocês vieram, não sabem? Do papai e da mamãe, mas eu estou falando antes disso. Vocês vieram de Deus. Foi Deus que fez vocês. A imagem, a semelhança de vocês. Ele soprou a vida em vocês. E vocês só estão vivos por causa da graça dele. Então vocês sabem de onde vocês vieram. Vocês sabem para onde vocês vão? Tomara que não haja dúvida, tá bom? Nós voltaremos para Deus. Voltaremos para Ele. Então, o que acontece entre de onde eu vim e para onde eu vou tem que estar alinhado, né? Se eu vim de Deus e volto para Deus, é óbvio quem eu sou. Eu sou uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, que carrega uma alma eterna, que tem um valor inerente simplesmente por eu ser um ser humano, porque Deus me fez, deu valor a mim, morreu por mim, morreu por você, e você é alguém feito à sua imagem e foi feito para ser feliz. Está tudo certo. Mas você foi feito para se envolver com a missão de Deus. Simples. Qual é o fim principal do homem? Isso é um catecismo reformado: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Os batistas falam: nós crescemos para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tem vários catecismos por aí, mas a verdade é uma só. Nós só temos 2 coisas a fazer nesse mundo enquanto estamos vivos: se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas para que elas se relacionem com Deus. Se a gente fez isso e fez bem, não precisa mais se preocupar com nada. Ah, mas e o meu legado, meus irmãos? A eternidade te espera. O teu galardão te espera. Deus tem reservado para tu. Parece uma coisa besta de menino, uma pedrinha com seu nome, com seu novo nome. Parece coisa pequena, né? Mas não é sobre a pedrinha, é sobre quem vai entregar, irmão. É sobre onde a gente vai estar. Deus irá nos receber. Deus irá nos condecorar. Vai chegar, vai ser difícil. Muitos de nós sofrem, passam por aflições. É certo que alguns dos soldados do Senhor chegarão naquele dia faltando um braço, chegarão naquele dia faltando um olho, chegarão naquele dia faltando uma perna, chegarão naquele dia com marcas indeléveis no seu coração, mas chegarão lá. Estaremos diante do nosso general. E isso é o que deve estar na mente de qualquer soldado. E vocês são o exército do Senhor. Nós somos a imagem de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O propósito principal da vida humana não é construir um patrimônio, acumular títulos ou alcançar conhecimento. Fomos alcançados para conectar Cristo a todo aquele que vai crer nele, em nome de Jesus. Não fomos salvos apenas para irmos para o céu. Já parou para pensar que se a gente foi salvo para ir para o céu, Deus poderia dizer: aceita Jesus, aceita Deus, um AVC, pronto, estamos no céu. Não, aceitou Jesus, um AVC, céu. Se a vida fosse isso, estava resolvido. Simples. Nós não fomos salvos para ir para o céu.
Ir para o céu é parte disso. É a promessa eterna. Nós somos salvos para viver nessa terra, representando Cristo. Nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos salvos para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E apenas quando vivemos para esse propósito, a nossa vida é preenchida de sentido. Absolutamente nada no mundo vai preencher o vazio e a necessidade que você tem de se envolver com a causa de Cristo. É por isso, meu pai dizia que o saco de ter nunca enche. Você acredita que a sua vida vai ser melhor, vai ser preenchida se você conseguir aquele. Imagina a sua cabeça o quê? Eu imaginaria uma RAM preta. Eu acho lindo aquele carro. Mas se eu tiver uma RAM preta, a minha vida está resolvida. O carro dos meus sonhos. Aí eu vou, trabalho, comprei a RAM. E você, o que você imaginar aí na sua cabeça. Chegou aqui, perdeu o sentido. A gente agora vai procurar outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa. Mas aqueles que se ocupam no serviço do Senhor, ele não sente falta de nada. E pode até padecer, como muitos padecem, mas nada lhes faltará. Ele fala, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guia para os pastos verdejantes. Ele é quem me leva às águas tranquilas. Eu só preciso dele. E aí sim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez Deus até queira me dar uma rã aí, sei, quem sabe, eu acho que não, mas vai que. Mas se eu estiver alinhado com a vontade dele, se é, tudo, a gente fica, né? Eu profetizo, tudo que pedires em meu nome, crendo, receberei. Tu está entendendo que pedir em nome de Jesus não é falar no nome dele no final? É pedir para que ele seja glorificado. E talvez muita coisa que tu pede a ele não te dá, porque ele não vai ser glorificado naquilo. Nós existimos para um propósito muito maior do que possuir coisas. Porque como diz Tyler em O Clube da Luta, o pastor Tyler, as coisas que você possui acabam possuindo você. E nós nos desgastamos e trabalhamos e vamos. E no final, aquela casa linda que a gente construiu, os filhos da gente vai brigar por ela. E vai ser aquela coisa horrível. Mas se a gente plantar a palavra de Deus no coração das pessoas, tudo é diferente. E a terceira verdade, meus irmãos, é a resposta ao chamado. Uma atitude de renúncia e prontidão. Eu vou terminar, tá bom, pastor? Está terminando já. Mateus destaca um detalhe que não pode passar desapercebido. Ele diz que, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. A resposta dos discípulos não foi adiada, não foi parcelada, não foi condicionada. Eles não pediram uma semana para pensar, não pediram alguns meses para organizar a vida, não pediram garantias sobre o futuro. Eles simplesmente obedeceram. E eu queria fazer um pequeno pensamento aqui com vocês. Imagine, o pastor David me convidou para eu vir para cá, para conversar com vocês, para que a gente tivesse esse momento de comunhão, e está sendo uma bênção. Eu vim e estou aqui. Mas imagine se eu não viesse. Pastor David, essa hora, estava aqui pregando, tentando demonstrar o maior espírito pacífico do mundo, mas pensando, eu vou matar aquele galego pelo telefone quando eu conversar com ele. Aí ele ia, obviamente, o pastor David é um nazareno, meu querido pastorzão, o que foi que aconteceu que você não veio? Aí eu meto essa, pastor, pastor, a minha esposa está hospitalizada. A tua ida vai ser aplacada, não vai? Acabou-se, irmão. Existe uma coisa que acaba com isso, chama motivo de força maior. Não é verdade? Motivo de força maior. Se algo aconteceu e foi urgente, não dá, irmão. A família está acima de outros compromissos. Mas sabe o que é interessante? Com Deus não. Tem um cara que Jesus chama e ele fala, eu vou, mas espera aí, deixa eu só enterrar meu pai. Vocês lembram a resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Cara, não existe motivo de força maior. Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus irmãos,
Não tem condição. Não tem condição. Ou você diz sim, ou o que quer que você diga é um não para o Senhor. Nós precisamos entender isso. Em Mateus 8, 21 e 22, nós já passou, um homem pedindo a Jesus tal. Os discípulos entenderam algo que nós frequentemente esquecemos. A voz de Cristo vale mais do que qualquer segurança que possamos construir. Vocês perceberam que os discípulos não falaram, não, vinde a mim e vos farei pescador de homens. Certo, Deus, mas assim, a gente vai viver de quê? Como é que a gente vai pagar as contas? Não aconteceu isso. Porque quem encontra Jesus, ele encontra a provisão. Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Quando Ele te tira do teu emprego, quando Ele te tira do teu lugar de conforto, quando Ele te envia para um lugar, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele se responsabiliza. Agora a gente quer uma coisa meio surreal. A gente quer, nossa, eu vou seguir a Deus, Ele vai me colocar em lugares altos, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Aí Deus vai e começa a te dar, que é o que acontece geralmente em conta-gotas. Porque o maná é diário, né? O maná é diário. O desse dia está pago. E o desse dia está... E não existe melhor patrão do que Jesus. Mas o desse dia está pago, o desse dia está pago. Até que a gente se relaciona com Deus na intimidade e na dependência, e Ele começa a soltar a rédea, né? E a gente vai começando a ter mais tranquilidade, mas Deus ele nos testa. Eu costumo dizer, usando uma música de resgate como exemplo, que Jesus usa a vida, e a vida usa tudo para testar a gente. Então a gente pede a Deus que Deus nos dê confiança. Deus, me ajude a confiar mais em Ti. Aí Deus, está certo, deixa eu tirar teu emprego. Aí tu, começa, não, mas calma, você pediu confiança. Observe o que eu vou fazer. Aí Deus vai e trabalha. E quanto mais cedo a gente aprender a confiar em Deus e aprender aquilo que a circunstância está nos ensinando, mais rápido a gente sai. Winston Churchill, um primeiro-ministro britânico, ele fala uma frase célebre que diz: se você está atravessando o inferno, não pare de andar. Você está atravessando, né? Se você parar, vai ficar lá para o resto da vida. E muitas vezes a gente está atravessando um deserto, uma dificuldade, e Deus está querendo ensinar algo, e a gente não aprender é parar no meio. Mas quando a gente entende o propósito, quando a gente vai para a palavra de Deus, debruça, ouve um homem de Deus, uma mulher de Deus que vem e traz uma palavra, um direcionamento, nós vamos saindo aos poucos e Deus vai nos dando respiro, tá bom? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mateus não diz apenas que eles seguiram Jesus, mas ele faz questão de designar aquilo que ficou para trás. Mais importante do que o que você faz é o que você deixa. Porque muitas vezes a gente não quer deixar certas coisas. A mulher de Ló, ela não queria, ela saiu, observou que ela saiu, mas ela não queria deixar. Aí ela olha para trás, vocês sabem o resultado, né? Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. As redes eram muito mais do que um instrumento de trabalho. Elas representavam o sustento, a estabilidade, a segurança. Representavam o futuro que eles haviam planejado para si mesmo. Vocês já pararam para pensar que a maioria das vezes Deus vai permitir que vocês vivam na mesma vida, tá bom? Mas alguns de vocês, talvez, Deus vai pedir que vocês abandonem aquilo que vocês fizeram para que vocês façam algo novo. E quem conhece a Cristo vai fazer: sim, Senhor, quero apanhar. Porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro deixou as suas redes, ele não estava abandonando apenas uma profissão, ele estava entregando a Jesus o direito de definir o rumo da sua vida. Porque quando você abandona aquilo que você faz e deixa que Cristo faça por você, você se entrega por completo. E esse tem sido a dinâmica do chamado por Deus. Abraão deixou a sua terra, Moisés deixou o anonimato no deserto, Eliseu deixou seus bois, Mateus deixou a coletoria, Paulo deixou do seu prestígio religioso, ele passou de perseguidor para perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém segue verdadeiramente a Cristo sem deixar alguma coisa para trás. Existem pesos que precisam ser abandonados, pecados que precisam ser vencidos, prioridades que precisam mudar, ídolos que precisam cair. Seguir Jesus não é dar a Ele um espaço em nossa agenda, é entregar a nossa agenda para Ele e dizer: defina, cuide. Geralmente a gente se converte e pega Jesus e coloca
no banco do carona enquanto a gente dirige. Está errado. Porque a gente vai para onde a gente quer. Algumas pessoas se convertem, pega Jesus, coloca no banco de motorista e fica no carona. Está errado, porque vez ou outra a gente quer puxar. Né? Tem gente que aceita Jesus, pega Jesus, coloca no banco do motorista e vai para o banco de trás. Está errado, porque a gente ainda vai querer ficar dando pitaco. E a gente é que nem menino besta, a gente fica falando. O correto nessa ilustração é a gente pegar Jesus, mandar dirigir o carro e a gente pedir para ele colocar a gente no porta-malas e trancar. Deus vai guiar a sua vida e tenha certeza que o lugar da sua chegada será recompensador. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez as suas redes não estejam barcos ou instrumento de pesca, talvez sejam invisíveis. Aquele pecado de estimação que você recusa abandonar, aquela área da sua vida que você ainda não entregou ao Senhorio de Cristo. Você pode ser orgulhoso, pode ser orgulho, autossuficiência, amor ao dinheiro, busca por aprovação que pega 100% da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser até mesmo uma boa vida religiosa com frequência de cultos, mas fugindo da missão de Deus. Nós precisamos nos envolver com a missão do Senhor. Nosso coração é como uma casa. E muitas vezes, a casa está ok, tem todos os móveis, está tudo certo, mas tem um pequeno problema, de detalhe, né? O sofá está na cozinha. Já viu uma casa com sofá na cozinha? O fogão está no quarto. A cama de dormir está na sala. Cara, as cadeiras que ficam fora estão dentro do banheiro. O papel higiênico está na área. E tipo assim, a casa está lá, os móveis estão lá, mas não funciona desse jeito. E o pior, ainda tem um quartinho lá que você sabe o que é. Permita que Deus entre nessa casa que já tem tudo, está tudo certo. Você crê em Deus, você ama o Senhor, você quer se envolver, mas algo lhe para. Permita que Deus vá nessa casa, pegue aquele sofá e coloque na sala, pegue o fogão e coloque na cozinha, pegue a cama e devolva para o quarto, para que você tenha uma vida ordinária, ordeira, organizada, de verdade, fazendo aquilo que Deus quer, porque um cristão alinhado com a palavra de Deus, nada pode pará-lo. Nada pode pará-lo. O nosso coração precisa ser limpo. Desde que Jesus organize sua casa. No início da mensagem, meus irmãos, nós voltamos no jardim, né? Nós vimos que o homem se escondia atrás das árvores, coberto de culpa, vergonha e pecado. Vimos Deus caminhando pelo jardim, fazendo perguntas que ecoam até hoje. Onde você está? Cadê você? Aonde você está, Adão? Aquela não era uma pergunta feita por um Deus que não sabia onde Adão estava. Era a iniciativa da missão de resgate do homem que não sabia onde estava. Era Adão que não sabia onde estava. Ele só sabia que estava escondido. Ele não sabia mais quem ele era. Ele não tinha mais identidade. Ele chamou Abraão, chamou Moisés, chamou Davi, chamou os profetas, chamou pescadores na Galileia. E nessa noite, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que existem 3 perfis de pessoas. A primeira é o seguinte: ao longo dessa mensagem, desculpe, vazou. Pronto. Ao longo dessa mensagem, eu tentei mostrar uma verdade simples, mas transformadora. Deus está em missão. Talvez você tenha passado anos olhando para a fé apenas como lente de suas necessidades. Talvez sua caminhada com Deus tenha se resumido a pedir bênçãos, buscar respostas, vencer problemas, encontrar soluções para a crise da sua vida. E não é nada errado, como eu falei, não tem nada errado com isso, tá bom? Existe uma coisa maior do que isso, que você precisa pensar. Existe um reino sendo estabelecido. Existe um evangelho sendo pregado. Existe um Deus reconciliando todas as coisas com Ele. E nós fomos convidados a participar disso. E talvez hoje o Espírito Santo queira ajustar a sua visão. Você já está aqui, está tudo certo. Pare de olhar apenas para você. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Aonde? Em todo canto. Olhe para a sua família, seus vizinhos, sua cidade, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Olhe para Riacho do Sobrado.
Aliás, olhe mais para Riacho do Sobrado. Você já tinha olhado? Está nascendo uma congregação linda. Muito em breve vocês vão precisar de um pastor para aquele lugar, se já que já não tem. Eu não estou, né? Existem pessoas vocacionadas aqui, mas que estão ouvindo vozes erradas. Deus tem chamado, meu irmão. Deus tem te chamado, minha irmã. Procure seu pastor. Tudo começa na igreja local. Queira servir ao Senhor. A vida cristã não é apenas sobre chegar no céu. A vida cristã é caminhar com Deus enquanto Ele alcança o mundo perdido através de nós. E se hoje você reconhece que tem vivido uma fé centrada apenas em si mesmo, peça ao Senhor que alinhe seu coração. Peça a Deus que lhe dê olhos para enxergar o que Ele está fazendo e se envolva com aquilo. Talvez o seu maior problema, segundo o grupo, não é a falta de propósito. O seu maior problema é que você está tentando viver o propósito com suas próprias forças. Tem gente que está tentando fazer isso. Jesus não disse: vocês se tornarão pescadores. Ele disse: eu vos farei pescadores de homens. A transformação começa em Cristo. Talvez você tenha olhado para a sua própria vida e pensado: eu não sou capaz. Porque você tentou, eu não sou capaz, não sei falar, não sei, não é? E você disse que não é capaz. Eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu falho demais, eu peco. Deixa eu te lembrar uma coisa: Pedro era impossível, Tomé cheio de dúvida, Mateus carregava algo que, né? E Judas acabou se perdendo. Ninguém está livre desse mundo. Nós estamos cercados de influências. Nós vamos viver uma vida de santificação. Alguns de nós vai pecar, infelizmente. Alguns de nós não vai pecar mais, vai viver em santidade. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas aí Deus dá um consolo para a gente. Porventura, se você pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. O problema não é que Jesus Cristo perdoa, não é Jesus Cristo perdoar a gente, Ele perdoa. O problema é que a gente depois não se perdoa. A gente quer sentir que Deus perdoou, né? A gente pede perdão, a gente quer sentir que Deus perdoou. Se a palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso é verdade, independente do que você pense. Houve arrependimento, você pediu perdão, acabou-se, irmão. Siga a sua vida. Não deixe Satanás falar do seu passado. Não deixe Satanás jogar na sua cara coisas que você viveu. Você viveu, não vive mais. Outro dia eu fui expulsar um demônio com o irmão, e quando eu cheguei, Satanás, né? Você não presta. Foi grande novidade. Descobri a roda, descobri o fogo, né? Falei: você não vai sair em meu nome. E o que eu fiz no passado, ficou no passado. Você vai sair em nome de Jesus, que purificou o meu pecado. Estendi a mão, orei, e ele saiu. Deu vontade de dizer: não preste, mas saiu, né? Deu vontade de fazer uma piadinha no final, deu vontade. E ele saiu, irmão. Não deixe Satanás jogar na sua cara, não deixe. Você foi santificado pelo Senhor. Você está aqui, aceitou Cristo, tem caminhado em novidade de vida. Amém. Deus não procura pessoas prontas. Deus procura transformar pessoas que Ele chama. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando área na sua vida que você precisa ser colocado nas mãos do Senhor. Feridas que precisam ser curadas, pecados que precisam ser vencidos, hábitos que precisam ser abandonados, prioridades que precisam ser reorganizadas. Talvez sua vida esteja precisando parecendo aquela casa desorganizada. Peça para Deus organizar. E pare de dar desculpa. Viva para a glória de Deus. Mas existe também outro grupo. Talvez Deus tenha insistido tanto com você. Você sente o chamado queimando no seu peito, mas ainda não tem coragem de responder ao chamado do Senhor. Você sabe, você não acha. Você sabe. Sabe? Às vezes o pessoal me pergunta: você acredita que Deus existe? Não, eu sei que Deus existe. Então, do mesmo jeito, você sabe que Deus tem um chamado específico na sua vida. Educador cristão, pastor, evangelista, diácono, o que quer que seja, músico. Você sabe, Deus já falou com você, mas você fica empurrando com a barriga. Pare de fazer isso. O reino de Deus precisa, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Como eu falei, o pastor, oh Jesus, a brincadeira, esqueci. Meu amigo pastor Eliel, quando a gente estava em Inajá, ele falou: a seara é grande, poucos são os cearenses.
Ele fez a piada e aquilo foi uma forma do Senhor ativar a chama no meu coração mais ainda do que eu estava. Eu já estive no seu lugar, tá bom? Durante muitos anos eu escondi de Deus, eu me escondi de Deus e disse não ao chamado. Até que Deus me pegou de jeito, me colocou no canto da parede. A gente diz, eu vou colocar Deus no canto da parede. É o contrário. Deus ele vai e imprensa a gente até a gente perceber, eu preciso fazer isso. Sabe, Jeremias, ele apanhou tanto, sofreu tanto, tomou tanto na cabeça que chegou uma hora que ele disse, eu não quero mais falar. Ele falando para Deus, quando eu disse, eu não quero mais falar do Senhor, eu não vou mais falar o teu nome, então uma chama dentro de mim queimou e eu não posso mais ficar sem falar isso. Talvez você está sentindo isso. Se Deus está chamando você, meu irmão, saiba disso. Ele se responsabiliza. Ele é dono da prata e do ouro. Ele governa todas as coisas. O mundo e suas riquezas pertencem a Ele. Talvez hoje você não esteja, Deus não esteja te chamando para deixar um emprego. Talvez esteja. Talvez Deus não esteja te chamando para atravessar um oceano. Talvez esteja, né? A gente não sabe, né? Mas certamente é um chamado para você entregar a sua vida completamente a Ele. E eu queria fazer uma coisa que eu não faço. Eu queria saber, eu sei que Deus falou com algum de vocês. Eu queria convidar o pastor Davi aqui. E eu queria que você, que sentiu que Deus falou com você, você sabe quem você é, você sabe o que Deus fez na sua vida, eu queria que você viesse ao altar para que nós orássemos por você. Deus ele tem chamado homens e mulheres para a sua obra. Meus irmãos, entendam a urgência da mensagem do Evangelho e tudo aquilo que ele implica. Não existe alguém que venha a Cristo que não esteja envolvido com sua missão. E talvez Deus nem vai tirar você do seu lugarzinho, Ele vai te usar de outras formas. Missão é feita com os joelhos no chão de quem ora, o dinheiro de quem envia, de quem manda, e os pés de quem vão. Mas se você sentiu que Deus tem um chamado na sua vida, se Deus está falando no seu coração, se você quer dizer, a gente fala é bonito, tudo entregarei, e não entrega. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, mas não é. Nesta noite Deus está chamando você e dizendo, venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Amém? Queridos, nós vamos orar e reforço esse convite que o pastor Anderson fez. Sempre que eu participo de um culto missionário como esse, um pensamento vem ao meu coração. Eu queria, sem querer pregar mais do que aquilo que já foi ministrado da parte do Senhor, trazer isso para você. Um dia, se você está aqui, é porque um dia alguém se importou com você. Você crê nisso? Alguém pregou o Evangelho para você, alguém orou por você, alguém lembrou de você. A pergunta é, quando você vai se importar com alguém? Quando é que você vai se importar, meu irmão? Quando nós iremos nos importar? Então, seguindo a orientação que recebemos da palavra de Deus nesse momento de ministração, se você deseja ter um momento com o Senhor aqui no altar, você pode vir aqui à frente e nós iremos orar com você, em nome do Senhor Jesus. Mas todos nós vamos fechar os nossos olhos agora. Coloque seu coração diante do Senhor a respeito de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, da pregação da palavra, aquilo que foi ministrado aqui nesse lugar. Coloque seu coração diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, ó Pai, por estarmos aqui